judias, judaicas, quando iam se casar, davam 7 voltas em volta do noivo. Amém ou não amém? Amém. Porque ela tinha visto isso na novela da Record. E como eu disse na aula passada, eu não tinha conhecimento de que isso fosse algo bíblico. Não me recordava de que as escrituras traziam alguma menção a isso. E realmente não trazem. Mas há informações de que a tradição judaica passada de boca, as mulheres faziam isso, tá bem? Então, qual que é o conceito disso? Por que as mulheres dão 7 voltas em volta do noivo? Tem várias linhas que vão trazer alguma luz a esse tipo de atitude. Primeiro, para a construção do lar. Então, ela dá 7 voltas em volta do noivo para simbolizar a construção daquele novo lar. Para simbolizar o fortalecimento de um novo lar que está ali prestes a começar. E a esposa assume o papel de edificar e cuidar do ambiente do lar. Amém ou não amém? Amém. A gente até costuma dizer que o homem constrói a casa. Só que quem transforma aquela casa num lar é a esposa. Amém? Há também um pensamento de que essas 7 voltas pode ser para proteção e segurança daquele lar. Um compromisso da esposa em cercar o marido com amor, em cercar o marido com proteção, em cercar o noivo com tudo aquilo que ela tem de segurança para ele poder buscar o alimento, a provisão, enquanto ela lhe dá a segurança do amor. Amém? Há também uma linha da criação e renovação de um novo ciclo. E isso tem tudo a ver com o pensamento judaico, porque o pensamento judaico, o pensamento judaico vai se dar sempre em ciclos. Eles acreditam que tudo na nossa vida acontece em ciclos. E isso é bíblico. Onde tudo aquilo em que Deus toca, tudo aquilo que Deus faz, Ele mesmo se dá em ciclos. E sempre em ciclos de 7. A primeira coisa que Ele faz num ciclo de 7, que nós vamos ver registrado no livro de Gênesis. Você não consegue compreender? Isso se aplica para todas as coisas. Um dia, quando nós formos estudar sobre finanças bíblicas, vocês vão ver que a prosperidade, nossa prosperidade sempre também vai se dar num ciclo de 7. Pode ser um ciclo de 7 dias, num ciclo de 7 semanas, num ciclo de 7 meses ou num ciclo de 7 anos. Aquela semente que você planta hoje, ela vai frutificar num ciclo de 7. Mas não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente só vai falar sobre isso. Amém ou não amém? Amém. E a plenitude e a complenitude, ou seja, significa que essa prática dessas 7 voltas é a totalidade da perfeição matrimonial. Porque o número 7 é o número de Deus. Amém ou não amém? E o número 6 é o número do homem. Por isso, muito bem lembrado, por isso que o nome do anticristo vai estar relacionado com o número do teu nome, que é 666. Porque o número 6 é o número do homem. Tá bem? Alguma dúvida? É claro que isso é uma interpretação da tradição judaica. Você não vai procurar na Bíblia, você não vai encontrar nada disso. Mas, como eu já disse várias vezes, a gente não pode ignorar uma tradição judaica, porque a nossa fé é uma fé judaico-cristã. Então, tudo aquilo que é relacionado à fé judaica é importante para nós.
É importante para compreendermos melhor o cristianismo. Lembra que eu disse para vocês que o batismo nas águas já era uma prática judaica? Que Jesus não inventou nada, que João o Batista não criou nada. Eles só faziam aquilo que já era praticado há muitos anos pelo povo judeu. O batismo nas águas para o arrependimento. Amém? Está respondido a pergunta? Então vamos lá. Nós estamos tratando dos dons do Espírito. Amém ou não amém? Amém. Falamos do último dom sobre o dom de... Eita, fé, profecia. Cadê a Gemima? A Gemima que tem tudo anotado. Agora a irmã Tereza também, ainda bem. A irmã Aline. A irmã Aline também tem. A Fátima. Falamos sobre o dom de profecia e também falamos sobre o dom de línguas estranhas. Não falamos sobre o dom de línguas estranhas? Eu estou me recordar aqui. Só para a gente fazer uma retrospectiva. Não foi? Falamos sobre variedade de línguas. Só para a gente fazer uma retrospectiva aqui. Os dons do Espírito, eles são divididos em quantos grandes grupos? 3 grandes grupos. Que são... Olha só o quadro, gente. Teve que vir o pastor da igreja aqui para poder para resolver o quadro. Que coisa linda. Dons de poder é um grande grupo, amém? Qual é o segundo grande grupo? Dons de revelação. E o terceiro grande grupo? Ou dons de saber, amém ou não amém? Tem várias outras terminologias. Vamos colocar aqui inspiração. Falamos sobre os dons de poder? Sim. Falamos sobre todos eles, não falamos? Quais eram? Operação de maravilhas. Dons de cura. Tem mais um. E o dom da fé. São os dons de poder, porque são os dons que vão manifestar o poder de Deus. Vão manifestar o poder de Deus. Olha aqui, como que pode? Uma operação de maravilhas. Como que pode? Uma pessoa que não enxergava e passa a enxergar. Como isso não é uma manifestação do poder de Deus? É uma manifestação total do poder de Deus. Amém ou não amém? Manifestam o poder de Deus através do Espírito Santo. Por quê? Quem é que deu dons para nós? Não, você se esquece muito rápido. Quem que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens? Quem é que dá os dons? Quem é que dá os dons? Jesus, porque ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele leva cativo o cativeiro, que eram aqueles almas, nós já estudamos sobre isso, que eram aquelas almas que estavam no seio de Abraão, a alma dos justos. Então ele leva cativo esse cativeiro, essas almas todas ele leva, e ele dá dons aos homens, amém ou não amém? Mas quem distribui os dons? É o Espírito Santo. Jesus, quando é glorificado, depois da glorificação de Cristo no céu, o Espírito Santo então desce para começar o seu ministério terreno e vai distribuir esses dons. Esses dons são presentes, esses dons são dádivas que Jesus Cristo nos deu para que pudéssemos permanecer no mundo. Amém. Olha aqui, João capítulo 17, quem lembra da oração dele? Quando ele disse assim para o Pai: eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu os santifico em mim.
Ou seja, para que nós possamos ser livres do mal, nós precisamos dos dons. A igreja precisa do dom. E aí, então o Espírito Santo é enviado quando? Atos capítulo 2, no Pentecostes, o Espírito Santo vem e então ele distribui dons aos homens. Distribui dons para a igreja. Está conseguindo pegar ou não? Você está lembrado disso? Estamos só fazendo uma recapitulação aí. Então o Espírito Santo vai distribuir os dons. E ele vai distribuir os dons quando a pessoa recebe o dentro dele. Quando que eu recebo os dons do Espírito Santo que o Senhor Jesus me concedeu? Quando o Espírito Santo passa a fazer morada em mim. Quando o meu corpo vira templo do Espírito Santo. Então eu recebo todos esses dons. Amém? Porque, olha aqui, o nosso corpo não é casa. É templo. É templo. O texto diz que nosso corpo é templo. Templo é igual casa? Não. Então por que a gente canta? Essa casa é sua casa. Ela pra você. Na sua casa é sua casa. O templo é o templo. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, quando ele vem em nós, habitar em nós, e a palavra habitar em nós é a mesma palavra que João vai usar lá quando ele tabernaculou em nós. Ah, você não pegou. Lembra que eu falei da festa dos tabernáculos? Você não lembra, né? Das 3 festas, lembra que eu falei que as 3 festas mais importantes do povo judeu era a festa dos tabernáculos, era a festa do Pentecostes e era a festa da Páscoa. Das 7 festas judaicas, essas eram as 3 mais importantes. E por que Jesus nasce na festa dos tabernáculos? Eu falei sobre isso. Por que Jesus nasce na festa dos tabernáculos? Porque quando a pessoa dele vem e entra dentro do ventre de Maria, no corpo que estava lá dentro, na semente que estava lá dentro, ele tabernaculou entre nós. Quer saber como que era a festa dos tabernáculos? Só a irmã Aline que quer saber, eu só vou falar para ela. O que era a festa dos tabernáculos? Presta atenção. A festa dos tabernáculos, o povo judeu, eles eram obrigados a pegar tendas e colocava em cima das casas. Porque a casa, naqueles tempos, era o telhado da casa. O telhado da casa, ele não era igual a nossa casa é hoje. Um telhadinho assim. Eles eram quadrados. E aqui tinha uma varanda, uma sacada. Era aberto. E aí aqui tinha porta e aqui tinha janela, assim. Era assim. E aí, durante a festa dos tabernáculos, o que eles faziam? Eles pegavam tendas e colocavam aqui em cima. E montavam tendas aqui em cima durante 7 dias. Quantos dias? 7. E eles ficavam ali durante 7 dias dormindo nessas tendas. E por que eles faziam isso? Pergunte por quê? Porque quando eles moravam nessas tendas, eles lembravam que eles vinham de uma origem humilde e que eles moravam em tendas no deserto e que Deus tirou eles do deserto. Amém. E essa tenda, a palavra dessa tenda é tabernáculo. Moisés tinha uma dessa. Moisés tinha uma. Do lado da casa de Moisés tinha um tabernáculo, onde ele saía dali e ia lá para orar, para ter relacionamento com Deus. Toda vez que Moisés falava com Deus, era naquele tabernáculo, era naquela pequena tenda. E ali, aquela pequena tenda, era onde Deus se manifestava e falava com ele. E aí, então, o que Jesus decide fazer? O que a pessoa do Filho, o que o Verbo decide fazer? Ele decide pegar um corpo físico como o nosso e tabernacular dentro dele. Fazer dele um tabernáculo.
Por isso que Jesus vai nascer na festa dos tabernáculos. Não na Páscoa, nem no Pentecostes. E a festa dos tabernáculos é quando? No mês de Nisan, entre setembro e outubro. Porque o calendário judaico é lunar. Então o mês de Nisan, ele compreende entre os nossos meses, se for fazer uma relação, entre setembro e outubro. Então Jesus nunca que Jesus poderia ter nascido em dezembro. Amém ou não amém? E a festa dos pães dos ovos? Sim, são 7 festas judaicas. Essas 3 que eu disse são as mais importantes. Mas as outras também existem, para cada uma tem as suas... A gente pode estudar as festas judaicas, é muito interessante. Geralmente a gente estuda festas judaicas quando a gente vai estudar sobre tendas, templos e tabernáculos. Aí a gente fala sobre as festas. Mas a gente pode falar sobre as festas. Cada uma tem um significado e todas elas apontam para Cristo. Amém ou não amém? Onde eu estava? Os dons do Espírito, muito bem. Então nós somos um templo, onde o Espírito Santo vem agora, e aí então ele vai nos distribuir todos os dons. Quantos dons são? Não, são 9. 9. Divididos em quantos grandes grupos? 3. Divididos em 3 grandes grupos. Amém? Amém. Pergunto. Um crente tem todos os dons? Só tem um? Tem metade? Tem mais ou menos? Como que é? O que vocês acham? Tem todos. Que mais? Todos. Quem acha que tem todos? Levanta a mão. Quem acha que só tem alguns? Levanta a mão. Quem não acha nada? Nós falamos sobre isso. Os dons estão todos em nós. Por quê? Quem nos deu? Ele já deu. Porque levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então o Espírito Santo vem distribuir. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Então se os dons estão com o Espírito Santo, e se o Espírito Santo está dentro de você, logo você tem todos aí dentro. Amém. Amém ou não amém? Então, o crente tem todos os dons do Espírito dentro dele. Mas por que só aparece um e não outro? Por que manifesta só um e não manifesta outro? Já falei sobre isso também. Já. A irmã ali não concordou. Já falou mesmo. Fala aí, por quê? Por que só aparece uns e não outros? Ei, vocês estão com vergonha do pastor, é? Estão com vergonha do pastor Vitor. Olha aqui. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos voltar. A gente já está em 1 Coríntios, ó. Já tem um tempão que a gente está nesse livro. Nós vamos terminar aqui. Quando vocês chegarem lá no céu, vocês vão olhar para Jesus e falar assim: olha, 1 Coríntios eu sei todo. Porque eu passei um tempinho lá em Miranda do Corvo, lá, olha. Pelo menos um ano já que a gente está em 1 Coríntios. Um ano nem tanto, vai uns 6 meses pelo menos. Desde que os cultos começaram, desde que a escola passou a ser de quarta-feira, que a gente está em 1 Coríntios. Todos acharam 1 Coríntios capítulo 14? Verso 1. Segui o amor e procurai. O detalhe aqui, nesse versículo, olha só. Segui o amor e procurar ardentemente os dons espirituais, mas sobretudo de profetizar. Aqui tem 2 chaves aqui. Quais são as 2 chaves aqui? Primeiro, procurai. Segundo, sobretudo de profetizar. Essas são as 2 palavras-chave desse versículo. Por que em algumas pessoas só manifestam uns dons e não manifestam outros? Pergunte por quê? Porque ela não procura os outros.
Nós falamos isso quando estávamos tratando sobre as línguas estranhas. Lembra que eu falei para vocês que durante muito tempo na Assembleia de Deus, principalmente, que é a maior congregação pentecostal, todo mundo era falar a língua estranha. Ah, não, eu sou assembleiano, eu tenho que falar a língua estranha. Então o que acontecia com as pessoas? Elas buscavam sempre falar a língua estranha. Porque eu sou pentecostal e ainda se ensinou durante muitos anos que se não fala língua estranha, não era assim? Quem aprendeu assim? Se não fala língua estranha, não é batizado no Espírito Santo. E olha aqui, muitas pessoas sofreram anos na fé por conta desse falso ensino. Pessoas de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, mas que não falavam em línguas. E que por conta disso se sentiam muito mal. Muitas vezes nem se sentiam filhos de Deus. Por conta desse ensino, não vou dizer errado, porque ninguém ensina nada de propósito. Esse ensino equivocado. De que o Espírito Santo, você só é batizado do Espírito Santo se você fala em língua. O falar em línguas é a manifestação do Espírito Santo em você. Mas essas pessoas tinham o dom da fé manifestando nelas. Estão conseguindo pegar? O dom só vai manifestar em você aquele que você procura. Pastor, eu queria tanto orar pelos doentes e que eles fossem curados. Então, fala o seguinte, começa a ir nos hospitais e orar por eles, que logo isso vai se manifestar em você. Agora, você não ora por doente nenhum, como que você vai ter o dom de cura? Como que ele vai manifestar na tua vida o dom de cura se você não ora em ninguém? Se quando alguém fala que está doente, você fala, fique firme que vai dar tudo certo. Falamos aqui no dom de cura. Eu estou com uma dor de cabeça. Vem cá, vamos orar aqui em nome de Jesus, seja repreendido, em nome de Jesus, seja curada. Mas não funcionou uma, não funcionou duas, não funcionou três. Vai por mim, uma hora vai funcionar. Porque você procura o dom, você busca ele. E quando você for orar, você pede para Deus por ele. Eu contei para vocês aqui, eu sou pentecostal, eu desde pequenininho, minha mãe ia na Assembleia de Deus no Ministério Belém. Naquela época, a mãe Edma está aqui, não me deixa mentir, no Ministério Belém era homem de um lado e mulher do outro. E no Belém, as mulheres ainda usavam véu na cabeça. Nessa época, eu tenho 40 anos, 24 anos atrás, 24 nada, Jesus, 34. Acabou, tomou a força para mim. Eu também, quando era pequena, na igreja católica, Então, olha aqui. Nascido e criado no Ministério do Belém. Aí, aceitei a Cristo, desci as águas do batismo, pentecostal total, ia na igreja e não falava uma língua estranha. Nada, não saía nada. E a gente ia naquela igreja, e na igreja que eu frequentava era uma igreja enorme assim, 5.000 pessoas. Então eles apagavam aquela luz, e aí ficava aquele som de louvor, isso parecia um show. Era lindo. E aí a gente ficava lá, e eu, olha, chorava igual criança, me emocionava, não saía uma língua estranha. E era a Assembleia de Deus, e o povo só no reteté, e me flash, e tal, e aquela coisa, aquele mover, e eu não saía uma língua estranha na minha boca. E eu comecei a me sentir mal. Eu falei, não é possível. Não é possível. E a gente olhava para aquele irmãozinho que você sabia que era menos crente que você, sabe? Eu olhava para ele e ele... nos mistérios e coisa e tal, e eu não acredito, e eu não saio uma língua estranha. Até um dia que eu comecei a orar. Senhor, eu quero ser edificado. Eu quero ser edificado. Eu quero ser edificado. Eu quero ser edificado. Eu quero... do nada. Rapidinho assim, foi coisa rápida. Amém? Por quê? Porque eu procurei por ele. E a Bíblia diz para nós procurarmos ele. Procurarmos os dons. Porque os dons... Olha que imagina você, uma manifestação de poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Na igreja de Corinto, isso era comum. Era comum.
E hoje isso tem se perdido cada vez mais. Porque as pessoas não procuram. Porque as pessoas não têm ousadia de alguém estar com dor de cabeça e você botar a mão na cabeça dela e falar: receba a cura em nome de Jesus. Ousadia, falta-nos ousadia. Ah, pastor, porque vai que ela vai descobrir que eu sou crente, vai achar que eu... E que ela que acha o que ela for. O dia que você falar: dá licença, vem cá, em nome de Jesus, receba a cura, ela for curada, ela está aqui no próximo domingo. É verdade. E não vem sozinha. Vem ela, a mãe, o pai, o vizinho, o parente. Vocês estão conseguindo compreender? Porque esse é um dos grandes propósitos dos dons do Espírito Santo para a igreja. É levar o reino de Deus. É proclamar as boas novas do reino. Mas agora, se você não tem ousadia, para falar de Jesus para o vizinho já é uma luta. É ou não é? Dá uma glória a Deus aí para disfarçar. Vocês estão conseguindo compreender, gente? A gente precisa ter ousadia cristã. Ousadia de proclamar cura, de profetizar cura, de orar pelos doentes. Nós somos chamados para isso. Vai por mim. Na primeira talvez não aconteça, na segunda também não, talvez na milésima não, mas a hora que Deus quiser efetuar, e na hora que a pessoa crê o suficiente, vai fazer e você vai ser o instrumento disso. E louvado seja Deus pela tua vida quando isso acontecer. Eu creio nisso. Eu creio que os dons do Espírito Santo são para isso, para levar a igreja a avançar. E os dons de poder, eles têm esse poder. Olha aqui para mim. Imagina a sua vizinha doente. Você vai lá e ora por ela. 1, 2, 3, 10, 20. E ela, numa bela tarde de domingo, é curada. Olha, meus amados. O evangelho chegou até a vida dela. E olha, quem lembra da mulher que Jesus conversou lá no poço em Samaria? Olha aqui, aquela mulher precisava de algo, amém ou não amém? Amém. Jesus deu para ela aquilo que ela precisava. O que ela fez depois? E pregou para a cidade toda. E a cidade toda depois foi querer saber quem era aquele Jesus. Uma mulher que andava escondida. Estão conseguindo compreender? Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do dom do Espírito. Para que você vá e faça obras. Olha o que Jesus disse. Vós fareis obras maiores do que eu. Ousadia. Que a gente passe a orar nas nossas vidas por ousadia. A gente só precisa ter ousadia. Só precisa ter ousadia. Já contei para vocês aqui sobre o meu caso. Do batismo nas águas. Desce, não desce, desce, não desce, desce, não desce. Vou descer, não vou descer. Vou batizar, não vou batizar. No meio do comboio, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. O homem saiu lá do nada, foi lá e falou: ei você, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Agora, se essa pessoa não tivesse ousadia de ir no meio do comboio cheio, só quem já viu comboio cheio no Brasil? Ei, Jesus amado. Você entra na estação X e sai na que der. De tanta gente que tem ali dentro daquele vagão. O povo vai saindo, você vai andando assim, opa, saí aqui, mas não era, foi embora o comboio, pega o próximo. De tanta gente que tem dentro daquele lugar. É assim ou não é, irmã? E eu ali no comboio cheio, por algum acaso, saindo é que eu queria. Tô indo embora. Um formigueiro de pessoas assim, gente. Imagina se aquele homem não tivesse ousadia para sair de lá de onde ele estava e vir, porque Deus mandou ele falar comigo. Eu precisava tomar uma decisão. Deus falou com ele e ele teve a ousadia de sair de onde ele estava, tocar em mim e falar assim: olha,
Faça o que Deus está pedindo para você fazer. Joel capítulo 2. Leia e tome a decisão. E isso foi numa quinta-feira, eu batizei no sábado. Cheguei, fui correndo atrás da hora. Cheguei, saí da estação do comboio, já parei na primeira igreja que estava na minha frente. Perguntei para ele, que dia que é o batismo? Ele falou, se você quiser pode ser agora, mas tem que encher a piscina. Eu falei assim, não, quando que você vai ter o próximo? Eu falei, sábado de manhã. Eu falei, pode marcar meu nome. Estão conseguindo pegar? Porque alguém teve a ousadia de se deixar ser usado pelo Espírito Santo e profetizar. Que a gente tenha ousadia para ser instrumento nas mãos de Deus. Sabe por quê? Olha aqui para mim. A gente chega aqui no culto e a gente... Quem aqui já orou por isso? Fala sério, levanta a mão. Me usa, Senhor. Eu quero ser instrumento. Quem não? Não, todos. Eu tenho certeza que todos. Me usa, Senhor. Eu quero ser instrumento da tua mão. Me usa, Senhor. Aí Deus fala, amém, vou usar agora. Vai lá fora com aquele... Dá um abraço nele. Ai, que vergonha. É assim ou não é? Eu sei, irmão, eu sou crente. Eu sei como é, eu sei que é assim. A gente ora, chora, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Aí aquela pessoa chega no seu trabalho, aquela pessoa que você odeia. Eu sei que tem. Aquela pessoa que você não gosta dela. E ela precisa de uma palavra e você, não. Para essa aí não falo. Mas no domingo você ficou aqui pedindo para ser instrumento e ferramenta. Olha aqui para mim. Eu acho que eu já contei essa história, eu vou contar de novo. De tempos em tempos eu faço isso, eu confesso que eu já nem gosto mais de fazer, porque é sempre assim que acontece. De tempos em tempos, então, eu faço jejum para que Deus frutifique mais em mim o fruto do Espírito. Então eu vou de um por um. Um dia é o domínio próprio, um dia é a temperança, um dia é isso, eu faço um jejum para cada um dos tipos do fruto. Amém ou não amém? E é sempre assim, é sempre assim. Vamos lá, Senhor, então eu abro o jejum pelo domínio próprio. É o dia inteiro encheção de saco. Não quer saber o quê? Porque aquilo. Aí no trabalho acontece. Por quê? Olha aqui para mim, se você está jejuando, se você está pedindo domínio próprio, ele vai te dar oportunidade para você usar o domínio próprio. Não é verdade? Jesus, quero ser uma estrela do futebol. Amém. Pênalti, vai lá bater uma bola para você. Não, mas não quero. Mas você me pediu para ser estrela? A sua oportunidade é essa. Estão conseguindo compreender como que Deus faz as coisas? Por isso que quando eu vou abrir, por isso que eu falei, às vezes eu vou abrir o jejum pelo fruto do Espírito, eu já falo, meu Deus do céu, já lá vem tormenta. Porque assim, você pede e ele fala, tá bom, agora pratica. Deus está sempre nos dando oportunidade para sermos ferramentas na mão dele. Nós é que recusamos a maioria delas. E quando recusamos, o que acontece? Não crescemos. Por quê? Porque não temos experiências. Porque não temos maturidade. Porque não temos vitórias. Porque não olha aqui. Eu queria ser um confeiteiro maravilhoso, fazer bolos e pães e tal. Se você não pegar na massa, não começar a apertar ela, não errar uma vez, não queimar uma, não queimar duas, não queimar 10, você nunca vai fazer um bolo. Mas a gente quer ser assim, a gente quer ser usado na mão de Deus, mas a gente quer sair do 0 para o 1000. A gente quer sair do nada, por onde a gente passa, as pessoas sejam curadas. Não é assim que acontece. Se você quer ser usado por Deus para que pessoas sejam curadas, você tem que colocar a mão 1, 2, 3, profetizar cura, receba cura, receba cura, receba cura. Hoje eu vou no hospital, hoje eu vou ali, hoje eu vou colar. Uma hora ele vai te usar. Mas se você ficar aí só aqui no domingo, Senhor, me usa, Senhor. E não faz nada, não vai por mim. Não vai. Porque a primeira palavra que Jesus disse para os discípulos é: ide, vá, haja, faça, se movimente, levante, fale, profetize.
Estenda ação. A nossa vida cristã é mais ação do que a gente imagina. É oração, né? Tem que ir lá orar, tem que ir lá se pôr de joelho, tem que levantar de madrugada. Tem que levantar de madrugada, tem que orar de madrugada. Ó, Deus está falando com você, tem que orar de madrugada. Ai, pastor, mas eu sou uma pedra, então você está mal com Deus. Você tem que levantar de madrugada, você tem que orar de madrugada. Você conversa com pessoas de oração. Pessoas de oração mesmo. Elas vão falar sempre que as maiores experiências que elas tiveram com Deus foi de madrugada. O pastor falava assim para mim. Ele estudou comigo. Ele falava assim para mim, porque eu tenho problema para dormir, né? Sim, eu tenho problema para dormir não. Eu tenho um problema em continuar dormindo. Se você está acordando muito de madrugada, Deus está te chamando para você orar. Faz o seguinte, levanta e vai orar. Para de ficar rolando na cama de um lado para o outro. E eu parei, agora só faço isso. Quando eu vejo, eu já comentei com a Priscila. Eu falei, olha, se você me ver levantando no meio da noite, fica tranquila. Tá tudo bem. Só vou ali orar porque eu não consigo dormir. Porque às vezes Deus fica te incomodando. Porque Ele tem algo para tratar contigo. Amém ou amém? Amém. Então falamos sobre os dons de cura, os dons de operação de maravilhas. Também não quero voltar nesse assunto, porque a gente já falou muito tempo sobre isso. E falamos sobre os dons de... Ali está ao contrário ali, né? Mas tudo bem. Os dons de inspiração. O primeiro dos dons de inspiração... Eu fiz aqui está parecendo um bolo de aniversário, né? Não tem nada a ver com uma casa. É o dom de... Discernimento de profecia. Falamos bastante sobre os dons de profecia, amém? Falamos que é diferente. O dom de profecia é diferente de profetizar e é diferente do ministério profético. Falamos sobre isso, você lembra ou não lembra? Profetizar, todos nós profetizamos, até o povo do mundo. Oh, vai dar certo isso daí. Se Deus quiser, não é assim, Cristo? Se Deus... O gajo não é nem católico, nem crente, nem nada. Mas ele fala, se Deus quiser, isso aí vai dar certo. Às vezes ele é até ateu, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Você pode profetizar. Você pode vir aqui e profetizar. Olha, em nome de Jesus, eu vou conseguir aquele emprego. Em nome de Jesus, eu vou conseguir aquela promoção. Em nome de Jesus, eu vou conseguir comprar aquele carro novo. Amém ou não amém? Isso é profetizar. Você tem o dom da profecia. É diferente. O dom da profecia envolve outras coisas que a gente já falou. Amém? E você tem o ministério profético, que é aquela pessoa que tem um chamado profético, ele é um profeta de Deus. Que está lá dentro dos 5 ministérios de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Amém? A uns deu como apóstolos, a outros deu como profetas, a outros deu como evangelistas, a outros pastores e a outros a mestres. Então são 3 níveis diferentes, tá bem? E qual foi o segundo? Profecia. Falamos sobre profecia? Não. Isso. Línguas. Vou colocar aqui dom de línguas, porque tem outro línguas também. Agora você apaga com a mão assim também, depois vai estragando o quadro, né? Mas enfim, semana que vem a gente já está com o nosso novo aí. Nenhum amém, nenhum glória a Deus. Falamos também bastante sobre o dom de línguas. Falamos que veio no Pentecostes, não foi?
Foi ali que manifestou-se o dom de línguas, foi ali a primeira ocorrência. Falamos um pouco sobre as divergências teológicas, sobre aquelas línguas que foram ditas no Pentecostes, não falamos? Qual era a divergência teológica? Pentecostes, Atos capítulo 2, amém ou não amém? E falavam em línguas estranhas, em cada qual ouvia na sua própria língua. Lembra? Quais as divergências teológicas que falamos? Algumas pessoas acreditam que essas línguas que falavam no Pentecostes eram idiomas. Então, um falava inglês, um falava em francês, outro falava italiano, outro falava em português. Amém? E cada um entendia no seu próprio idioma. E também falamos que há uma linha teológica que acredita que eram línguas estranhas mesmo. Amém? Amém? Falamos sobre isso, quem lembra? E eu nem dei a minha opinião, né? Então, falamos também que Paulo vai dizer que é a língua dos anjos, lembra? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Olha lá. Ainda que eu falasse as línguas humanas e... Acho que não achou. Então, há línguas humanas e há línguas dos anjos. Algumas pessoas, pode ser que um dia você receba essa informação ou não, mas vai dizer que as línguas estranhas são a língua dos anjos. Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Quando fala em língua estranha, essa aí é a língua dos anjos. Alguém, às vezes, comenta-se isso. Não se sabe ao certo, tá bem? Se aquilo que a gente fala quando falamos línguas estranhas, se aquilo é língua angelical ou não. Não se sabe. A Bíblia não vai afirmar isso. Tá bem? Da mesma forma que lá em Atos 2, podem ter sido idiomas, como pode ter sido línguas estranhas, não se sabe se a língua dos anjos é a mesma que falamos aqui. Não se sabe. Até porque... não sei se eu devo falar isso para você. Fala, pastor. Até porque... Mas é só rápido, não vou a fundo nisso. É sempre você. Olha aqui, até porque a Bíblia vai falar que é necessário um anjo intérprete. A Bíblia vai falar de anjo intérprete. Onde está? Não trouxeram minha Bíblia marrom, vou ter que achar nessa aqui mesmo. A Bíblia vai falar que há um anjo intérprete. Quem já ouviu essa história do anjo intérprete? Não, né? Abre a sua Bíblia comigo no livro de Jó. Vou achar mesmo. Jó, capítulo 33. Todos acharam? Jó, capítulo 33. Vamos ler desde o verso 19. Então, aqui no Jó capítulo 33, a gente vai ver o discurso de Eliú. Tá bem? Eliú, que é um dos amigos dele, vai falar e vai discorrer aí sobre algumas questões que estão relacionadas ao tipo de língua e o poder do fogo da língua. Amém ou não amém? As características de alguém que fala.
Lá no versículo 20, 19, está assim. Olha só. Também é castigado com dores na sua cama, e todos os seus ossos se tornam rígidos, de modo que a sua vida aborrece o pão e a sua alma o manjar mais delicado. A carne se consome tanto que já não se vê, e os seus ossos não se viam, e os ossos que não se viam aparecem. A sua alma se arrasta próximo da cova, e a sua vida dos mensageiros da morte. Olha aqui. Mas, alguém já pegou ali já. Mas, se para ele houver um anjo, um mensageiro, um intérprete, em qual Bíblia está escrito intérprete? Na minha, intérprete. Um entre 1000, para testemunhar da retidão deste homem. Então se terá piedade dele, e lhe será dito ao anjo: livra-o de baixar a cova, pois achou um resgate. A sua carne se tornará mais tenra do que a carne de uma criança, e voltará aos dias da sua juventude. Ele orará a Deus diante de quem achará graça, de modo que verá o seu rosto com alegria, e Deus restaurará o homem da sua retidão. Olha aqui. Então a Bíblia vai falar que tem um anjo, intérprete, que ele vai levar para Deus as suas dores. Se você estiver perto de morrer, se você estiver perto de cair, de ser levado para a cova, ele vai interpretar as suas dores e vai levar direto para Deus. Então é uma outra língua, se ele tem que interpretar. É um anjo intérprete. A sua Bíblia está intérprete aí, né? Tem umas que está intercessor. Tem alguma que está intercessor? Não, né? Então risca aí e coloca intérprete. Então, mas a língua, falar que a língua estranha que a gente fala aqui nos cultos é a língua dos anjos, é a mesma que eles usam, é muito leviano, é muito superficial. A Bíblia não vai afirmar isso. Vai por mim. Olha aqui para mim. Se Jesus era poliglota, você sabia, né? Jesus era poliglota. A gente tem em Jesus uma pessoa assim. Olha aqui, a Igreja Católica fez tanto mal para nós que a gente vê em Jesus assim um pé rapado, um coitadinho, um homem sem conhecimento nenhum. Não é isso? Que só tinha amor para dar. Jesus era rico, Jesus era inteligentíssimo, tanto nas ciências humanas, porque ele era poliglota. Jesus era poliglota. Jesus falava aramaico, Jesus falava hebraico, Jesus falava grego e Jesus falava latim. Pelo menos essas 4. Pastor, prova? Provo. Ele conversou com Pilatos, amém ou não amém? Amém. A sós com Pilatos, amém ou não amém? Pilatos era falava lá? Sim. Jesus vai falar, João principalmente, ele vai falar de várias coisas que, por exemplo, olha o que Jesus disse para Pedro. A partir de hoje o seu nome não será mais Simão. Simão Bar-Jonas, que era o nome dele. Era Simão, filho de Jonas. Porque Bar é filho. Jonas. Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Ele disse, a partir de hoje, você não será chamado mais Simão Bar-Jonas. A partir de hoje, o seu nome será Pedro. Porque sobre esta rocha fundarei a minha igreja. Ou seja, a palavra Petros é grega. E Jesus sabia muito bem qual era o significado da palavra Petros. Jesus falava hebraico, que era diferente de aramaico. É diferente, são línguas diferentes. Elas têm a mesma raiz etimológica. É como se fosse português e espanhol. Mas são diferentes. Jesus falava ambas. A gente acha isso. Que Jesus era um coitadinho. Olha aqui, Jesus entrou dentro de uma sinagoga
Jesus entrou dentro de uma sinagoga, pegou o livro da lei e leu. Sabe quem podia fazer isso? Você acha que qualquer um Zé Mané aí, pé rapado, podia fazer isso? Não. Só um rabino, estudado nas escrituras, autorizado pelo Sinédrio, poderia entrar dentro de uma sinagoga e abrir o livro da lei, abrir o livro das escrituras para poder ler alguma coisa dentro de um culto. Ah, mas ele fez isso porque ninguém sabia. Lógico que sabia. Na frente dele estava cheio de fariseu. Ele leu o livro da lei dentro de uma sinagoga com um monte de fariseu olhando para ele. Por que você acha que você não ouviu nada sobre Jesus dos 12 aos 30 anos? A Bíblia Sagrada não vai mencionar o que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos. Por que você acha que não vai mencionar? Já parou para pensar nisso? Porque um jovem judeu, quando ele é separado para ser um rabino, ele fica dos 12 aos 30 anos estudando as escrituras com um mestre. Então, se lembra de Paulo? Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos, fariseus, estudantes de escrituras daquele tempo. Então, o que acontecia com o jovem? Como que era a educação judaica? Como é a educação judaica? Então, a criança fica do 0 aos 5 anos com a mãe. Basicamente com a mãe. Quase não tem contato com o pai. Por quê? Porque a mãe vai passar para aquela criança todos os princípios e valores maternos, como amor, carinho, dedicação, zelo. Amém ou não amém? Aquela coisa de mulher, aquela coisa que mulher tem para dar e vender. Então, essa criança vai receber todos os valores. Isso é fundamental, porque vai dizer a ciência que tudo aquilo que uma criança aprende do 0 aos 6 anos, ela nunca mais perde. Então, tudo aquilo que uma mãe judaica passa para um filho vai transformar o caráter daquela criança. E aí, então, dos 6 aos 12 anos, essa criança fica majoritariamente, predominantemente com o pai. E aí ali o pai vai ensinar para ela sensos de responsabilidade, senso de deveres com o lar, sensos masculinos. Para que aquele jovem, eu estou falando de um menino, tá bem? Falando de um menino. Então ele vai aprender ali todas as questões do homem, como ser um macho. Vai aprender com o pai. Não é com a mãe, não é na escola, não é na televisão, não. É o pai que vai passar princípios e valores de masculinos para o filho. E aí, então, quando ele completa 12 anos, esse menino é entregue para um rabino. Quem aqui já viu um bar mitzvah? Bar mitzvah é uma cerimônia que acontece com um menino judeu quando ele completa 12 anos. É uma festa, eles fazem uma festa. Por quê? Ali aquele menino agora vai entrar em contato com o divino. Então ele aprendeu coisa de mulher com mulher. Ele aprendeu coisa de homem com homem. Agora ele vai aprender coisa de Deus com Deus. Eles ainda fazem essa decisão. Sim. Ainda fazem. E vão ter que fazer sempre. Porque, olha aqui, por que nós não circuncidamos? Por que o menino gentil, mesmo cristão, não é circuncidado? Pergunte por quê. Porque essa é a aliança com o povo de Israel, não é conosco. Essa é a aliança perpétua com o povo de Israel. É entre Deus e os hebreus. Essa aliança, não conosco. A nossa circuncisão foi feita por Cristo. Então, quando ele completa 12 anos, olha, agora você vai começar a entender que Jesus era diferente. Quando o menino completa 12 anos, então ele agora vai para uma escola teológica e vai ficar com um mestre. E vai ser discipulado por esse mestre, dos 12 aos 30 anos. Ele vai aprender todas as escrituras. Ele fica de manhã até de noite com o mestre. E ele vai caminhar e vai ensinar as escrituras para aquele menino. E quando esse menino, que já não é mais menino, completa 30 anos, o mestre
chancela ele e ele vai fazer o quê? Aí agora ele vai para o ministério. Agora ele vai ser o líder de uma sinagoga, ou então ele vai ajudar no templo. Vocês estão conseguindo pegar? Jesus, olha aqui para mim, com 12 anos já ensinava os fariseus no templo. Jesus sentou lá no templo e eles ficavam tudo em volta e ele, dá-lhe Bíblia neles. Pensa se o menino era diferente ou não. E a Bíblia vai dizer que eles ficavam maravilhados com a sua doutrina. Queria te contar um segredo, mas não vou contar. Não sei se você... Você lembra que Maria esqueceu o menino. Olha que mãe que era Maria. Estou para escrever um sermão sobre Maria, já tem quantos anos, amor? Já tem alguns anos, né? Mas eu quero escrever um sermão de Maria para Maria, que desvincule ela totalmente do que o catolicismo tem dela, que exalte as coisas boas dela. Mas, bom, vai sair. Já comecei, mas vai sair. Ó, Maria esqueceu o menino. Maria foi para Jerusalém. Foi visitar Jerusalém, provavelmente fazer alguma adoração, alguma oferta no templo, alguma coisa do tipo. E bora para Galileia. Vamos voltar para Nazaré, perdão. Vamos voltar para Nazaré. Na metade do caminho, porque assim, aquele povo antigamente, eles viajavam em bando. Então assim, vamos para Jerusalém? Vamos. Chama Mariazinha, o Zezinho, a tia, o pai, o primo, o vizinho, o sogro. E ia 60, 70, 100 pessoas para Jerusalém. Agora imagina para contar esse povo todo na hora de voltar. Né? Vamos lá, gente, cadê? Olha lá, Jesus, Maria, José, não sei o que, fulano. Não contou. O menino ficou no templo. Ficou lá no Jerusalém. Quando ela está na metade do caminho, já chegando em Nazaré, que ela se dá conta, cadê o menino? Quem é mãe aqui sabe? 2 dias de viagem, você não viu seu menino? Cadê o menino? 12 anos. Ficou, volta para trás, mas 2 dias para trás. Quantos dias? 2. Agora olha aqui para mim. O menino tem quantos anos? Ele ficou 3 dias em Jerusalém. Quantos dias? 3. Esse menino ficou aonde? De noite. De noite. Dormiu aonde? Pensa aqui. 12 anos. 12 anos. 3 dias. Aqui, Jerusalém era uma das maiores cidades daquele tempo. Ficou aonde o menino? Dormiu no templo, o que mais? No meio dos doutores, o que mais? Onde ficou o menino? Jesus, olha aqui. Naquela época, a Arca da Aliança já não sabia onde ela estava. Ela já tinha desaparecido. E o que o judeu fazia? Quando no Santo dos Santos só pode ficar a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Mas naquela época, o que eles faziam? Eles colocavam o altar de incenso no Santo dos Santos para substituir a arca. Você não está pegando, eu não acredito. Eu já contei isso aqui, você não se lembra. Durante 3 dias, a arca verdadeira esteve no Santo dos Santos. Oh, aleluia! E ele ficou onde ele mais gosta de estar.
Abra comigo Salmo capítulo 27. Então, porque Maria precisa voltar para pegar o menino. Até ela chegar. Aqui, não sei, não tinha carro assim 2.0, motor 150 cavalos. Não tinha. Não tinha Tesla. Era carroça. Carro de boi. É assim, carro de boi para as crianças e para os idosos. Agora quem podia andar ia na sandália. Então ela demora para voltar. Capítulo 27, ou melhor, Salmo 27, versículo 1. Todos acharam? O Senhor Jeová é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Pensa no menino. Quantos anos o menino tinha? 12 anos. Sozinho numa cidade, no meio da noite. Preste atenção. Eu não sei se você está pegando. Quando os malfeitores me acometem para consumir a minha carne, meus adversários e inimigos tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temeria. Mesmo que a guerra se levantasse contra mim, ainda assim estaria confiado. Olha aqui para mim. Olha lá, presta atenção. O que está escrito nesse salmo. Verso 4. Uma coisa peço ao Senhor Jeová, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para desfrutar da beleza do Senhor e meditar no seu... Mas não acabou aí. A melhor parte vai chegar ainda. Porque no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Presta atenção. No oculto do seu tabernáculo. Me esconderá. E me colocará sobre uma rocha. A minha cabeça será exaltada sobre a cabeça dos meus inimigos que estão ao meu redor. Por isso oferecerei sacrifícios no seu tabernáculo. Verso 10, para a gente ganhar tempo. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor Jeová me acolherá. Isso se chama projeção profética. Oi? Vou falar comigo, pastor. Ah, tá bem. Eu vou imprimir este também. Eu bem grande. Bem grande, agora vou imprimir o 27. Mas o 23 você imprimiu direito, né? Mas imprimiu correto, do jeito que eu ensinei aqui. Sim, o Senhor é o meu pastor, não me falta. Esse aqui é o texto. Eu mostrei aqui o verso original do Salmo 23. Mostrei? Mostrei aqui. Jeová, Roi, Lo, Exer. Jeová, pastor, não falta. Algum abençoado aí tirou do nada aí, nada me faltará. Não sei de onde ele tirou isso. Tá conseguindo pegar aí? Um menino dormiu no templo. Tá aqui, nós lemos o texto. Lembra que eu ensinei para você que as coisas com Deus funcionam assim. Aquilo que foi ligado na terra terá sido ligado No céu. Isso. O texto é esse. Tudo aquilo que terá sido ligado na terra terá sido ligado no céu. Então, o Deus trabalha assim: céu e terra. Quando a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, estava na terra, a presença de Deus estava no céu. Quando a presença de Deus estava na terra, na pessoa de Cristo, a arca, Deus vai trabalhar sempre assim: imagem e realidade.
Nós lemos lá sobre a Arca da Aliança, não lemos? No livro de Apocalipse, capítulo 11? Quem lembra? Onde está a Arca da Aliança? No céu. Nós lemos lá. Depois você lê em casa aí, Apocalipse, capítulo 11, lá no finzinho do versículo do capítulo. Tá bem? Amém. Tudo isso para falarmos de Jesus. Jesus era poliglota. Então Jesus falava muitas línguas. Por que o mundo celestial só vai falar uma? Estou dizendo isso tudo para poder explicar para você que não... mas essa língua estranha é a língua dos anjos. Não pode não ser. É um argumento que é facilmente derrubado. Amém ou não amém? Porque Jesus era Deus, amém ou não é? Amém ou não amém? Jesus é Deus. Ele que criou as línguas todas. Ele decidiu falar umas 4, 5. Por que nós vamos falar só uma só? A língua dos anjos, eu estou dizendo, amém? Estou falando do dom de línguas. Não tem nada a ver com essa língua estranha que vocês falam aí é a língua dos anjos. Não, necessariamente. Pode até ser, mas a Bíblia não corrobora com isso. Amém ou não amém? Então falamos sobre o dom de línguas, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre interpretação de línguas. Pega uma água para mim, por favor, amor. Na hora que eu pedi água, veio a tosse bem na hora. Podia ter pedido antes. E vamos falar também agora sobre a interpretação das línguas. Tá feita aí a recapitulação? Amém ou não amém? Deu para lembrar um pouquinho do que a gente falou até agora, né? Agora vamos começar na aula agora. Interpretação de línguas. Estou brincando, viu, gente? A gente vai terminar no horário. Fica tranquilo. Já na última aula já passei do horário. Quem lembra? O irmão Guilherme estava ali para mim assim. É porque ele fez as 2 primeiras vezes tão discreto que ele fez assim. Pensei que estava só limpando a calça. O irmão Guilherme. Mas já era hora. Depois ele fez de novo e eu não percebi. Até que ele fez assim. Eu quando começo a falar assim, meu irmão, vocês têm que mandar eu parar. Então, dentro dos dons de inspiração também vai existir a interpretação das línguas, porque ele é importante. Paulo vai dizer que, presta atenção, aquele que fala a língua estranha, Falar a Deus. é preciso que a interprete. Já começou a ficar torto o negócio, né? Ô Jesus, só falar não é o suficiente. Paulo vai dizer que aquele que fala é bom que interprete a língua. Vamos lá. 1 Coríntios 12 primeiro. 1 Coríntios 12. Se você quiser ser um crente maduro, é normal, a gente às vezes é menino. Normal, todo mundo é menino. O problema é quando você fica menino para sempre. Amém ou não amém? E o importante desse nosso momento daqui, que a gente passa aqui nos nossos cultos de ensino, é isso. É que você deixe de ser menino. Ou se você já não é mais menino, se você já é crescidinho, que você cresça um pouco mais. Porque olha aqui para mim. Se eu vim aqui, se eu começar aqui aos domingos, começar a agir aqui igual a Lívia, vim com um beberrão na mão, se eu começar a vir aqui com uma fraldinha, o que vocês vão achar? Isso é anormal? Isso é uma anomalia. Por quê? Esse aí é adulto, esse não toma mais biberão, não fica mais com chupeta. Não, amém ou não amém? Amém. Agora, por que a sua espiritualidade pode ser uma anomalia? Entenda-se, a sua, no geral também, nada pessoal. Porque a igreja se acostumou com crentes imaturos? Pergunte por quê? Porque dá muito trabalho ensiná-los.
E já falei aqui, vocês são prova disso. Dê glória a Deus, porque esse ministério, na pessoa do pastor Vitor, está dando importância para isso. Porque são poucos os ministérios que dão importância para isso. São poucas as congregações que se importam com seus membros, a ponto de querer que eles cresçam e deixem de ser crianças. Isso vai dar fruto, vocês vão ver. Amém. Isso é poderoso. Isso vai frutificar de tal maneira que eu creio que vai faltar lugar aqui. Porque a palavra de Deus liberta. Amém. Mas ela também edifica. Amém ou não amém? 1 Coríntios capítulo 12, todos acharam? Verso 10. E a outro, o poder de operar milagres, e a outro, profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, diversos gêneros de línguas, e a outro... Amém. Esse texto aqui eu só leio ele só para você poder ter certeza onde que ele fica, que a gente já leu ele diversas vezes. Tá bem? Amém ou não amém? Então preste atenção. Falar em línguas, nós aprendemos que edifica o indivíduo. Amém? Lembra que eu falei aqui? Quando eu fui pedir para Deus que eu queria falar em línguas, eu orei para Ele nesse sentido. Senhor, eu quero ser edificado. Eu quero ser edificado. Porque Paulo vai dizer que aquele que ora em línguas edifica a si. Olha que beleza. Imagina, você pode crescer sozinho. Vou falar de novo. Olha como que Deus é maravilhoso e como o dom do Espírito Santo é poderoso. Você pode crescer sozinho. Imagina se esse templo aqui, imagina se essa sala, se esse edifício pudesse criar uma parede nova ali e crescer sozinha. Ela não tem esse poder. Para que ela cresça, é necessário que alguém venha intervir nela. Amém ou não amém? Mas o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo de falar em línguas, te dá o poder de edificar a si mesmo, ou seja, você cresce sozinho. Poderoso, é poderoso. É tão poderoso que as pessoas se perdem nesse poder e começam a usá-lo de qualquer forma. E aí banaliza. Estão conseguindo pegar? É o que acontecia em Coríntios. Lembra a gente quando começou a falar sobre a igreja de Corinto? Lá os dons eles eram tão fartos de dons que eles começaram a banalizar os dons. Por isso que Paulo vai escrever essa epístola para eles. Então, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Só que aí vai existir aqui um detalhezinho, que é a interpretação da língua. Abra aí, pula uma página para frente. 1 Coríntios 14. Pula uma para frente. Verso 13. Para crente é assim, né? Nada é fácil. Quando a gente acha que tá beleza, lá vem um versículo que eu nem sabia que existia. O pastor tirou não sei da onde dessa Bíblia dele, que só tem esses versículos na Bíblia dele. Não é? Eu já li a Bíblia umas 10 vezes, nunca vi esses versículos. É só ele ler que aparece. Não é assim? Quando a gente estuda assim, eu também passava assim comigo. Um dos pastores que estudava comigo, ele depois criou um curso online que chamava A Bíblia que Você Não Leu. Pastor Eduardo Reis, louvado seja Deus pela vida dele. E da Priscila, sua esposa. E seus 2 filhos. 2? Tá no 2 ou já 3? Jesus. Pastor Eduardo Reis ficou um tempão sem ter filho, não foi, amor? Tentava e nada. Daqui a pouco, do nada, abriu uma igreja linda chamada Reino Church. No Brasil, coisa mais linda. Olha aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Por isso, o que fala em línguas, ore para que... Fiquei aqui um tempão para poder falar em língua. Agora que falo, é o suficiente? Não. Agora tem que interpretar. Agora aqui a gente vai entrar numa seara aí meio obscura. A Bíblia vai falar que quando
um for falar em língua, no máximo 2 ou 3. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado por quê? Qual era o contexto disso? Preste atenção aqui em mim. A Bíblia vai falar que quando falar alguém em língua na igreja, que seja somente 2 ou 3 no máximo. Amém? Amém? Mas por quê? Também, muito bem, mas também. Mas por quê? Pergunte por quê. Lembra que a igreja de Corinto lá na igreja de Corinto é o seguinte, você entrava pela porta, já começava a falar língua estranha. Por quê? Lá era poderoso os dons do Espírito Santo ali. Então você imagina numa igreja. Gente, nós estamos falando de uma igreja, não estou falando disso. Eu estou falando de uma catacumba em Roma, enfiada no meio de um buraco, onde as pessoas se reuniam para fazer o culto. A gente fala da igreja primitiva, a gente já pensa em quê? A gente já pensa em templos enormes e Pedro ali convertendo 3 mil. Não era isso. O culto da igreja primitiva, inclusive eu vou lá agora, em Roma, então você tem lá nas catacumbas, lá tem púlpito de pedra, tem banquinhos, nas catacumbas, onde guardava osso de gente morta. Era ali que eles se reuniam porque estavam sendo perseguidos. Então eles tinham que ficar escondidos e fazer os cultos escondidos. Então pensa aqui, 5 pessoas, 6 pessoas, daqui a pouco mete um retetê lá, todo mundo, ninguém entende nada. Então é por isso que Paulo vai falar, vocês quando for falar língua estranha, fale 2, no máximo 3. Por quê? Porque a igreja eram poucas pessoas. Se tem 10 pessoas e 8 começam a falar língua estranha, pronto, já ninguém entende nada. Está conseguindo compreender? Num espaço pequeno, num espaço que é 3 vezes isso aqui, 5 pessoas reunidas, praticamente uma encostada na outra. Amém, meus irmãos? Amém? Só que essa é a advertência de que interprete é importante. Porque olha aqui para mim. Faz algum sentido você orar em língua estranha sem você nem saber o que você está falando? Nosso Deus é o Deus de quê? Nosso Deus é o Deus de ordem, é o Deus de decência e o Deus de intelecto. Ele não vai querer que você fique orando e falando coisas que você nem sabe o que é. Tá conseguindo pegar? É por isso que Paulo vai falar, olha, que vocês falem em línguas estranhas, porque isso vai edificá-los, mas vocês precisam orar para Deus para que vocês possam interpretar aquilo que vocês estão falando. Isso aconteceu comigo. Eu nunca vou esquecer. Nós tínhamos um pequeno grupo na minha casa. Nós pertencíamos a uma igreja que tinha células. Amém? Já falei sobre isso. Tínhamos células. Então, tinha igreja, tinha o culto, então o pastor definia líderes e esses líderes faziam cultos em casa. E eu e Priscila éramos um desses líderes. E num belo dia, nosso culto doméstico era na sexta-feira à noite. E era uma experiência diferente, porque a gente antes do culto fazíamos uma mesa de comidas, porque pessoas vinham, muitas vezes pessoas que nem eram cristãs vinham na nossa casa e tal. Então a gente tinha esse momento ali de comunhão, comíamos e tal, daqui a pouco tocávamos os louvores e falava ali uma palavra rápida, e enfim, a ideia era essa. E eu orava antes, né, por questões óbvias, porque a gente vai liderar todo um culto no lar. E numa bela sexta-feira eu orando, e eu comecei a falar em línguas estranhas, porque era normal, você ora, você vai falar em línguas estranhas. E eu comecei a orar em línguas estranhas. E eu sabia o que... Eu estava orando. Falando com Deus sobre X, sobre Y, sobre Z, sobre alfa, sobre beta, só que não estava falando português. Amém ou não amém? Isso é interpretar a própria língua. Você fala em língua estranha, só que você sabe o que você está dizendo. Está conseguindo compreender?
É por isso que ele vai falar aqui. Ore a Deus para que interprete a própria. Verso 10. Para a gente encerrar aqui. Não, daqui a pouco. Há, por exemplo, tantas variedades de sons vocais no mundo, e nenhum deles é sem significado. O que ele está dizendo? Olha, tudo que nós falamos, tudo que as pessoas falam, todos os sons têm significado. Mas, se eu ignoro o sentido dos sons vocais, serei como estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será como estrangeiro para mim. Assim ocorre convosco. Olha aqui que ele está falando, mais claro que isso, só água. Que já anelais os dons espirituais. Procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso o quê? Do que ele está falando? Lá no verso 10, ele falou do quê? Do som vocal. Ele falou do que um fala com a outra pessoa e a outra pessoa entende. E que a outra pessoa fala e ele entende. Por isso o quê? Os sons. O que fala em línguas, ore para que as interprete. Ele não está falando do irmão do lado. Está falando da sua. Amém ou não amém? Por quê? Porque se você não... Lembra que eu falei que Deus age só em concordância? Não, né? Deus só age em concordância. Se houver discordância na igreja, não age. Não sei se eu tenho tempo. 5 minutos. Segunda Reis 19. Já li esse texto aqui 1 milhão de vezes. Rapidinho. Tô ouvindo o sino da igreja? Tô não, né? Tô não. Não é ele, não é? Não é 2, não, é 1. Lembra que eu falei do espírito de mentira? Quem lembra que eu falei do espírito de mentira? Tem como Deus só para atuar e poder colocar uma mentira. Sim. Eu tô com essa Bíblia, eu não costumo usar ela. E era só o Antigo Testamento, enfim. Pera lá. Vocês lembram do texto, não lembram? Depois a Gemima acha aí pra mim. É 1 Reis 19 ou 20, ou 2 Reis 19 ou 20, qualquer coisa assim. Então, quando Elias profetiza, a morte de Acabe, e tu cairá lá no mesmo lugar onde caiu a vinha de Nabote, e você vai cair ali, os cães, lembra? Quando ele profetiza aquilo, é preciso que aquilo aconteça, amém? Aí você vai ler no texto Deus, é 19, 21. Então, anota isso lá em casa, eu vou fazer um resumo aqui. Você confia no pastor, né? Amém, né? Então, olha aqui. Aí Deus fala assim, olha, Deus reúne os anjos, todos eles. Olha, o que faremos para que Acabe suba a terra morte de Jerusalém e lá caia morto e se cumpra a profecia de Elias? O que faremos? Deus pergunta isso. Porque Deus é todo poderoso, ele é soberano, mas ele pede conselhos. Então,
silêncio no céu. E o que acontece? Os anjos começam a... Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um fala uma coisa... Não há consenso. E o que acontece em seguida? Aparece um espírito de mentira. Chega até diante de Deus e diz: eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas, e eles profetizarão para que Acabe suba até lá e lá caia morto. Deus olha para o espírito de mentira. O espírito de mentira é um demônio, amém ou não amém? Amém. E diz: vai, a vitória é tua. Ou seja, quando não há consenso na igreja, quando há dissensão na igreja, sempre vem um demônio e fala para Deus: eu vou. E serei isso lá no meio da congregação. Então, quando não há consenso, quando um não entende o que o outro diz, não é assim que Deus trabalha. Se não é assim que Deus trabalha, como pode você falar uma coisa que você não sabe o que é? Imagina aqui, você está aqui, só que você acha que é cura, você acha que você precisa ser o marido, você não sabe o que é. É o modus operandi de Deus isso? Trabalhar com pessoas que perdem o que não sabem? Todas as vezes que Jesus chegava até alguém e perguntava alguma coisa para ele, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Porque ele queria ouvir da pessoa o que a pessoa queria. Agora, sinceramente, você acha que nós vamos ficar aí falando língua estranha sem nem saber o que é? Paulo te dá a dica. É simples, Jesus. Isso é simples? Ore. Ore. Para que você possa interpretar aquilo que diz. Amém ou não amém? 1 Coríntios 14, 13. Já está aí facinho. Eu vou ler para você. Primeira Coríntios 14, 13. Por isso, o que fala em línguas, ou seja, se você fala em línguas, ore para que as interprete. Fique de pé em nome de Jesus. Deu 5 minutos? Deixa eu ver. 3, tá vendo? Só te roubei 3 minutos. Te roubei não.